vocês para mais uma aula do nosso Instituto Bíblico Brasil para Cristo aqui do Patão. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Deus bondoso, como é bom poder estar aqui mais uma noite para mais uma aula, aqui na presença dos teus servos que têm disponibilizado o seu tempo para virem aprender a tua palavra. A gente te louva pela vida deles e ter mantido essa escola do pé. Pedimos que o Senhor derrame sabedoria, unção e use eles grandemente como canal de bênção em suas respectivas igrejas. E nos permita hoje ter uma aula abençoada, marcada pela tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, na nossa matéria, Educação Cristã, como eu falei, a gente não está usando a apostila de vocês, estamos usando essa matéria, esse material que eu forneci para vocês, que eu acho de inteiro criatividade e vai ser bem edificante para vocês, tá certo? Então, nós falamos a semana passada, nas duas aulas, a primeira falamos sobre como montar um plano de aula, as nossas 4 etapas. Quem lembra quais são as 4 fases do plano de aula? Captação. Transmissão. Implicação e aplicação. Isso, muito bem, Valéria. E depois, na segunda aula, nós falamos sobre as 7 leis de ensino ou as 7 leis de aprendizado. Hoje nós vamos dar continuidade sobre isso, né? As 7 leis de ensino, ou também chamadas 7 leis de aprendizado. Lembrando que esse material, além da minha apostila que eu forneci para vocês, tem aquele livro, um livro muito bom, chama-se Ensinando para Transformar Vidas. Na aula passada nós chegamos a ver 3 princípios, né? As 3 primeiras leis, né? Vamos recapitular um pouquinho sobre quais são. A primeira lei é chamada Lei do Professor. Alguém lembra do que consiste a Lei do Professor? A Lei do Professor consiste em basear o ensino em uma rica experiência de vida. Então veja, né? O importante é isso, fazer com que o ensino se transforme nessa experiência de vida. Para isso, o professor precisa ter experiência, tanto como pessoa como professor, e essa experiência que deve fazer parte da vida dele, que foi incorporada no decorrer da sua vida, do aprendizado, essa experiência precisa ser passada para os seus alunos de uma forma que também venha se incorporar na vida dos seus alunos, certo? John Milton Gregory disse o seguinte: o professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando. Por quê? Porque um fraco domínio do assunto resulta num ensino deficiente. Então, às vezes, nós vemos isso nas nossas escolas bíblicas dominical. Às vezes, a culpa não é do professor, porque às vezes ele não tem chamando para aquilo e colocam ele. Às vezes, para tapar um buraco, para resolver um problema emergencial, mas o que acontece? Ele acaba ficando frustrado e os seus alunos acabam ficando frustrados, porque não é o dele, certo? Então a gente precisa de pessoas qualificadas. Na semana passada nós falamos que para termos uma boa aula, precisamos de um ambiente adequado, dos recursos pedagógicos adequados, mas principalmente um professor capacitado. Porque se nós tivermos todos os recursos adequados à nossa disposição, mas não tiver um professor capacitado que saiba usar esses recursos, a aula vai ser deficiente, os alunos não serão motivados a aprender, certo? Mesmo que não tenha os recursos, mas se o professor for capacitado, ele consegue driblar todas as dificuldades e dar uma aula produtiva para os seus alunos. Então, por isso, além de ser professor, que deve ter capacidade didática, dinâmica do ensino, ele precisa conhecer muito bem o que está ensinando. Por isso que nas nossas escolas nós temos professores de geografia, de história, de língua portuguesa, de matemática, porque ele se especializa naquilo, né?
No ensino fundamental 1, o professor tem que ser um pouco de polivalente. Ele tem que conhecer um pouco de cada coisa para ensinar. Mas chega um momento, quando o aluno entra no ensino fundamental 2, que ele vai ter as disciplinas fragmentadas e cada professor está ali ocupando a sua cadeira, a sua disciplina. É como também na medicina, certo? A gente passa, geralmente, lá no pronto-socorro, a gente passa por um clínico geral, que conhece um pouco de cada coisa. Mas quando esse clínico geral entende que nós temos uma deficiência específica numa área, ele encaminha para o médico especialista, seja cardiologista, seja gastro, ou seja otorrino, e para alguma área específica. Da mesma forma, no ensino, e muito mais do que isso. Porque lembra, a nossa proposta é ensinando para transformar vidas. Não é ensinar para dar informação, para transformar essas vidas. E por isso o professor, além de ter essa capacidade, precisa muito conhecer bem o assunto que está ensinando. Então ele precisa pesquisar, se aperfeiçoar, se aprimorar. Por isso que eu falo, o professor precisa ter prazer em ler bastante, ler todos os assuntos, mas principalmente no assunto que ele vai mencionar. Hoje nós temos facilidade na internet, né? A gente vai lá no Google, coloca o assunto e aparece um bocado de coisa. E o bom professor vai selecionar, porque embora tenha bastante assunto na internet, mas tem cada coisa que a gente resume numa palavra meio pejorativa, porcaria. A gente precisa saber selecionar. Então essa é a lei do professor, certo? O professor, a lei do professor consiste em basear o ensino em uma rica experiência de vida. A segunda lei é a lei do ensino. No que é a lei do ensino? No que consiste a lei do ensino? A lei do ensino consiste em dominar a matéria. Aqui eu digitei errado. E conhecer bem as pessoas a quem ensina. Então veja, ele precisa conhecer a matéria, mas conhecer o seu público, conhecer os seus alunos, conhecer as suas necessidades, os seus sonhos, as suas debilidades. Hoje nós temos dificuldades na escola bíblica dominical, porque mesmo as classes sendo divididas em faixas etárias, mas a gente tem dificuldade. Você pega, por exemplo, uma classe de adolescente. A classe de adolescente, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, o adolescente ele vai de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Mas se pega um adolescente de 12 anos e um de 16, olha a diferença. E mesmo que você tenha uma classe de alunos todos de 12 anos, veja a diferença. Mesmo sendo todos de 12 anos, mas um tem diferença para o outro. Agora, você prestou atenção? Na escola dominical você pega uma classe de adolescentes de 12 para 16 anos. Na escola a classe é assim? Não, né? É a classe de 12 anos, às vezes de 11 para 12 anos, que é dividido por séries. Mas como eu falei, mesmo que você pegue aluno de 12 anos, o que acontece hoje é que a educação do Estado está praticamente falida. Você pega adolescentes hoje que nem sabem escrever, mal sabem ler. E aí o professor vai encontrar uma série de dificuldades para lecionar. Ele tem que usar os seus recursos. Por isso que ele precisa conhecer, dominar, não é só apenas conhecer, dominar bem a matéria e conhecer muito bem as pessoas para quem ele ensina. John Milton Roger diz o seguinte: a verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Veja, criar condições. É criar. Veja que o professor tem que ter essa tarefa, não é apenas pegar a matéria e empurrar. Quando ele pensa em criar condições, ele vai pensar também numa sala de aula. Embora a sala de aula esteja pronta, mas compete a ele, às vezes, dividir aqueles alunos que têm dificuldade de enxergar, colocar lá na frente, ou aqueles alunos que gostam de bagunçar, né? Colocar ele longe do seu amiguinho que bagunça.
ele vai criar essas condições para que o aluno esteja disposto a aprender, tenha prazer a aprender. E, muito importante isso, não apenas criar condições para que ele aprenda, mas para que ele aprenda sozinho. O professor não pode, em hipótese alguma, criar alunos totalmente dependentes dele. Não. Esse aluno tem que desenvolver a sua interdependência. Às vezes ele depende um pouco do professor para explicar melhor o assunto, mas ele que vai colocar em prática o que ele aprende ou não. Ensinar de fato não é passar conhecimento. Então tem pessoa que acha que é isso, passar conhecimento. A gente conhece pessoas, a gente são uma enciclopédia ambulante, né? Conhece bastante assunto, mas às vezes tem dificuldade de passar. Por quê? Só passa conhecimento, fala, e você não consegue absorver. O verdadeiro professor é aquele que, embora coloque para você pequenos conteúdos, mas esses pequenos conteúdos vão ser bem assimilados por você e você vai dominar bem. Então, com isso nós podemos dizer que ensinar de fato não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscar. Então o professor vai estimular o aluno a ler, a interpretar texto, a pesquisar. Hoje, como eu falei, né, os alunos estão deficitários em desenvolver trabalhos acadêmicos. Quando a gente vai ler, às vezes, uma monografia, um TCC, a gente fica passado com o conteúdo. Cada coisa que eu falo, meu Deus, os alunos perderam esse prazer e essa prática de pesquisar. Antigamente, quando nós não tínhamos recursos, nós íamos numa biblioteca pública, né? E aí chegava lá, tínhamos um livro, sentávamos e escrevia tudo. Depois pegávamos o livro, aí chegávamos em casa, lembra aquela folha de papel maço? Se não tinha margem, a gente sabia 2 dedos, coloca lá, aí escrevia, né? Colava a gravura, quem sabia desenhar. Então isso o aluno aprendia. Veja lá, ó, ele ia para a biblioteca, sentava, pegava o livro, lia, copiava aquilo que ele chegava em casa, ele ia passar aquilo ali para transformar no trabalho. Hoje, as pessoas fazem só 2 movimentos, Ctrl+C e Ctrl+V, e às vezes não desenvolvem raciocínio. Então, o bom professor vai estimular o aluno a buscar esse conhecimento. O aluno precisa desenvolver esse estímulo, que hoje em dia está difícil, né? Então, poderíamos dizer, pensando nessa lei do ensino, que ensina melhor quem menos ensina. Então, a função do verdadeiro professor numa sala de aula é como se fosse um facilitador, um monitor. Ele está me observando o aluno a desenvolver a sua tarefa. E se precisar de alguma correção, ele vai lá orientar. Não é fazer para ele, é orientá-lo, certo? Estimular, olha, está errado, pensa. Você viu? Você pode melhorar isso, pense. Se o professor falar, não é isso, é isso aqui. É fácil para o aluno vai lá, paga, né? O vídeo. O professor, olha, tem certeza que é isso? Vê a diferença, né? Imagina, eu estou aqui, olha aqui, Valéria. Deixa eu ver se eu pego aquela Valéria. Aqui, vamos usar essa aqui. Está escrito, eu quero ver o que está escrito. Aí ele pega aqui e fala assim, ah, Valéria, isso aqui está errado. Não é assim, é assim. Seria mesmo. Ô, Valéria, tem certeza que é isso? Pense um pouquinho mais. Desenvolva mais isso aqui. Você viu a diferença? Porque ele fala, está errado, é isso? Ficou simples. Mas quando ele pede para o aluno pensar a respeito, o aluno vai raciocinar. O aluno vai repensar aquilo que ele escreveu. O professor está estimulando ele a aprender. Essa é a grande tarefa. O professor é uma espécie de facilitador, monitor, apoiador, conselheiro. São palavras sinônimas que mostram o papel ou os papéis do professor na sala de aula. Então essa é a lei do ensino. Quando a gente pensa na lei do ensino, o professor também tem algumas metas que devem ser desenvolvidas. Nós colocamos aqui 3 metas no papel do professor ou na lei do ensino. A primeira meta do professor é ensinar os alunos a pensar, a raciocinar.
a desenvolver o seu pensamento de forma lógica. Hoje, isso deveria ser até ensinado numa aula de filosofia, Filosofia, o amigo do saber, o amigo do conhecimento. Então, o professor tem essa tarefa, esse desafio de fazer com que o aluno aprenda a raciocinar, aprenda a pensar de forma lógica. Eu tenho uma série de dificuldades quando estou ouvindo alguns pregadores que jogam um bocado de conteúdo, mas simplesmente é como se você pegasse um bocado de conteúdo e colocasse na frente do ventilador e joga. Mas o que acontece? As pessoas acabam assimilando. Eu tenho um curso de homilética, de pregação expositiva. A minha segunda aula chama-se Clareza e Lógica. A função do bom pregador é desenvolver um sermão de forma clara e de forma lógica, que as pessoas realmente entendam o que ele está passando e que a linha do pensamento dele é de forma lógica. Às vezes eu vou editar vídeo de alguns pregadores e eu tenho que escutar tudinho para tentar descobrir qual é o verdadeiro assunto principal. Porque eles começam com o assunto e vão um para o outro, e eu fico tentando pegar o fio da meada que liga para os outros, mas é muitos fios que acaba dando um nó e fica aquele emaranhado. E aí eu fico perdido, porque a minha mente está treinada para pensar de forma lógica. Mas muitos pregadores acabam esquecendo disso, e também o papel do professor, fazer com que o aluno aprenda a pensar. E o que a gente quer dizer com isso? O aluno aprender a pensar. O bom ensino, o verdadeiro ensino, consiste numa série de momentos em que o aprendiz se mostra predisposto a aprender. Olha, presta atenção nessas palavras. Aprendiz predisposto a aprender. Ele é um aprendiz, quando ele fala, ele é aprendiz que está ali para aprender. Mas embora ele esteja no papel de aprendiz, às vezes ele não está predisposto a aprender. Por uma série de fatores. Às vezes, como eu falei, falta de recurso pedagógico, falta de um bom ambiente, ou, que é o pior de tudo, um professor capacitado. Ou um aluno que por algum tempo não foi estimulado a pensar, a raciocinar, a aprender. Então ele acabou se acomodando. Ele vai para a escola simplesmente para passar de ano, mas não está ali querendo aprender. E o grande papel do professor é que quando o aluno realmente aprende um exercício, uma matéria, uma disciplina, um assunto, pronto. Aí ele começa já a se desenvolver sozinho. E aí ele vai bem na prova. Eu lembro quando eu estudava nas escolas, eu tinha uma grande dificuldade se eu faltasse. Porque pegava o caderno dos outros para copiar, mas não era a mesma coisa. Eu aprendia quando eu ouvia o professor explicar, principalmente matemática. Eu via o professor explicar e ficava lá com os olhos arregalados e prestando atenção no raciocínio dele. E depois eu conseguia fazer aquelas equações de segundo grau, forma de Bhaskara, de Pitágoras, aquela coisa toda que eu desenvolvi. E eu lembro que quando eu estava no Senai, teve um exercício lá e o professor chamou um aluno para fazer, o aluno foi lá e fez. E o professor também fez. E o professor era bom. Mas ele disperso, estava certo, havia um bocado de gente lá pagando e tal, e outros, estava certo. E aí, depois eu peguei no caderno e falei, professor, está errado o que ele fez, está aqui. Aí ele, Zé, cara, tá certo você não, ele. Aí ele humildemente foi lá na frente e falou, ele veio cá em frente, estava certo, mas está errado, não corrigi. Zé Carlos me alertou. Porque eu prestava atenção. Agora, se eu faltasse na aula, eu tinha que depois pedir para o professor me passar aqui, senão eu tinha dificuldade. Então, a grande tarefa do professor é isso, gente. E esse bom ensino, o verdadeiro ensino, consiste numa série de momentos em que o aprendiz se mostra predisposto a aprender. Veja que eu coloquei série de momentos. Um aluno não vai aprender uma coisa simplesmente ali em 10, 15 minutos e acabou. Tem que ter tempo para ele absorver aquilo e para ele começar a colocar em prática. Mesma coisa, um
um mecânico que aprende a mexer lá numa injeção eletrônica. Se o professor der aquela aula teórica para ele e tal, e a aula prática ele fizer, mas se ele não começar a desenvolver, ele vai esquecer. Por isso que é essa série de momentos. Essa foi a primeira meta. Qual a segunda meta do professor? Ensinar os alunos a aprender. Primeiro, ensina o aluno a pensar. E a segunda meta, transformar esse pensamento em aprendizagem. Ensinar os alunos a aprender. O que queremos dizer com isso? A grande tarefa do professor, nessa meta de ensinar os alunos a aprender, é formar aprendizes que reproduzirão. Veja, cada palavra aqui é colocada com um sentido, não é aleatório. Formar aprendizes que reproduzirão o processo de aprendizagem pelo resto da vida. Que quando ele realmente aprendeu, ele vai fazer aquilo como se fosse de uma forma automática pelo resto da vida. Um exemplo disso: pessoa que nunca dirigiu, ele vai para a autoescola. No começo vai ter tanta dificuldade para ligar o carro, para sair, para o carro morrer, vai pisar na embreagem, vai pisar no freio, vai dar aqueles trancos, né? Vai dar dificuldade, mas ele vai fazendo aula, faz o exame e começa a dirigir. Depois é automático. Ele liga o carro e já sai automaticamente o resto da vida. Agora, imagine o aluno de autoescola que vai lá, tirou a carta e nunca mais dirigiu. Quando ele for pegar o carro, está com medo, com dificuldade. Tem gente já falando, sou eu. É assim. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro de câmbio automático. Meu Deus! Eu fui buscar lá em Guarujá, né? E de Guarujá para casa foi um Deus nos acuda, né? Acostumado, embreagem, acelerador e freio. E é só para usar um pé, acho que eu tinha que esquecer. Aí eu vinha, e às vezes ia pisar na embreagem, acabava não tinha embreagem, pisava no freio e estava entrando. Até o meu cérebro, eu parava no semáforo, já vinha na mente para trocar marcha. Câmbio automático não troca marcha. Aí até que aquilo entrou e ficou. Agora, pronto. Aí quando eu pego o carro agora de câmbio comum, às vezes eu também esqueço, eu não acelero, eu vou trocar marcha. É isso que acontece. É um processo, gente. E esse processo precisa ser reproduzido pelo resto da vida. Se o aluno realmente, se o professor, na sua primeira meta, ensinar ele a aprendizagem, e depois transformar esse pensamento em aprendizagem, aí eu posso dizer que ele aprendeu. Ele vai transformar isso num processo pelo resto da vida. Ele vai reproduzir. Agora vocês perceberam? Aprendiz. Porque mesmo o professor, ele não deixa de ser um aprendiz, né? Eu sempre falo, eu termino os meus sermões, as minhas dissertações, colocando lá embaixo. Pastor José Carlos Carvalho, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Estamos aqui no processo de aprendizagem. Então essa é a segunda meta do professor. A terceira meta é ensinar o aluno a trabalhar. Tudo isso, gente, na segunda lei do ensino. A primeira lei é a lei do professor, a segunda lei é a lei do ensino. Ensinar o aluno a trabalhar. E aquele cara que não quer trabalhar? Trabalhar no sentido, não é um trabalho remunerado, embora a gente precise disso, né? Mas é trabalhar aquilo que ele aprendeu. Nossa tarefa é levar as pessoas a pensarem por si mesmas, a serem disciplinadas e agirem por uma deliberação própria. Então, levar as pessoas a pensar por si mesmas, a meta a pensar, serem disciplinadas, porque vai aprender, e agirem por uma deliberação própria. Agora ele vai tomar as suas decisões a partir daquilo que ele aprendeu. Ele é o responsável por suas decisões, porque toda decisão nossa traz uma consequência. E a partir do momento que ele aprendeu, ele vai colocar. Por isso que também a Bíblia fala lá, lembra lá? Como purificará o jovem seu coração? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se pecou, fez uma decisão errada, né? Você aprendeu, escondeu a palavra, certo? Essa
é a segunda lei do ensino com essas 3 metas do professor. A primeira lei do ensino é a lei do professor. A segunda lei da aprendizagem é a própria lei do ensino e que traz consigo essas 3 metas: ensinar o aluno a pensar, ensinar o aluno a aprender e ensinar o aluno a trabalhar. Gente, eu esqueci de trabalhar para vocês, né? Alguma vai fazer isso. Eu dava com vocês 2 para cá, isso foi um lava vez, uma vez. Agora, a terceira lei da aprendizagem chama-se lei da atividade. Isso nós não falamos ao passado, não falamos? Falamos? A lei da atividade. O que é a lei da atividade? A lei da atividade consiste em envolver os alunos numa experiência educativa. Veja, mais uma vez, cada palavra está colocada ali com esse objetivo. O bom professor, ele vai envolver o aluno. Para o aluno se desenvolver, ele precisa se envolver. Não existe desenvolvimento sem envolvimento, certo? Agora, pode haver envolvimento sem desenvolvimento? Pode. Porque às vezes o aluno está envolvido, mas não envolvido naquele processo de aprendizagem. Ele está ali. E o professor tem que fazer com que ele se envolva, né, numa experiência educativa. É isso que é importante. Para que ele experimente aquele assunto, aquela educação. Veja que a educação precisa se tornar uma experiência de vida da pessoa. Tá? Então, para isso, a lei da atividade é essa. Consiste em envolver os alunos numa experiência educativa. E olha aí, o que a gente diz a respeito dessa lei da atividade? Quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume do conteúdo aprendido. Pensando nisso, gente, olha o que a gente vê com esses movimentos que nós temos hoje nas nossas igrejas. Dessa turma dos desigrejados, os sem igreja. Eu não vou mais para a igreja, eu vou aprender em casa, eu fico em casa servindo a Deus. Não se envolve, não aprende. Então, quanto maior o envolvimento no processo, mas isso não significa simplesmente que ele tem que ir lá para a igreja, lá, e fica sentado, e fica assistindo o culto, você viu? Olha o que ele fala: eu vou assistir o culto. Prestaram atenção na palavra? Vou assistir, está errado, você não vai assistir o culto, você vai cultuar, você vai participar. Você precisa se envolver, não só estar lá, mas se envolver nas atividades promovidas pela igreja, principalmente na questão de doutrina, de disciplina, de educação. Então, quanto maior ele se envolver, maior vai ser o volume aprendido. Mas presta atenção, é um envolvimento no processo de aprendizagem. Veja que a aprendizagem é um processo. Aí nós temos a lei da repetição. Quanto mais você repete aquilo que você aprendeu, mais vai ficar fixado na sua mente. E vai chegar uma hora, como eu falei, vai ser no automático. Você já sabe fazer. É comum no começo a gente ter receio, vergonha, timidez, errar, mas com o tempo você vai aprender, você vai se desenvolvendo. E isso que é preciso, esse envolvimento. Tá? Então, a lei da atividade consiste em envolver os alunos numa experiência educativa. E pensando nessa lei, quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior o volume do conteúdo aprendido. Continuando, não podemos, presta atenção nessa frase aqui de John Milton Gregory, não podemos, sem hipótese alguma, transferir conhecimento de nossa mente para a de outra. Né? Hoje nós temos computador, que a gente pega, se eu quiser transferir isso aqui para vocês, né? Vocês vão com um pendrive, faz o download, copia, você vai lá, coloca no computador de vocês, transferiu para lá.
A nossa mente não é assim. Não existe, pelo menos ainda, né, do jeito que está a evolução, né, não existe aqui um pendrive, um chip que você vai colocar aqui, né? Tira aqui da minha mente, coloca na mente da Neuma, fez o download, passou tudo e transferiu. Não existe isso. Ainda não existe, eu creio que não vai existir, né? Então, não podemos, em hipótese alguma, transferir conhecimento da nossa mente para de outra, como se eles fossem constituídos de uma matéria sólida, pois os pensamentos não são objetos que podem ser tocados, que podem ser manuseados. As ideias têm que ser pensadas na outra mente e as experiências revividas pela outra pessoa. Então, tudo isso que fica aqui na minha mente, eu tenho que transformar num processo de aprendizagem educativa e fazer com que a pessoa pegue isso, absorva e coloque na sua mente. E ela vai reviver isso que eu passei, mas com a criatividade dela, com os dons dela, com as suas aptidões. Mesmo uma aluna de culinária, aprende lá com a professora a fazer um bolo de mandioca, mas quando ela vai fazer, não que ela faça tudo assim igual, mas tem o toque dela, tem o tempo dela, tem o tempero dela, tem o jeito dela, porque nós somos, cada um de nós temos a nossa individualidade, as nossas propriedades, e que isso não tem como passar para os outros, certo? Então, o professor tem que saber isso. Eu não vou transferir aqui da minha mente para ele, mas eu tenho que fazer com que a mente dele absorva isso que eu quero passar, e ele transforme isso numa experiência e que reviva isso, certo? E se a gente tiver dificuldade, chama o James. Então, olha, gente, nossa tarefa como comunicadores não é tentar deixar os outros. Deixa eu esquecer de uma coisa. Faltou alguma coisa aqui. Não é tentar deixar os outros deslumbrados conosco, mas causar impacto. Também não é apenas convencê-los, mas transformá-los. Gente, eu fui numa palestra do camarada, o cara é top, falo tanto dele, né? E eu criei um apelido para ele, e não vou falar aqui, senão muitos o conhecem. Mas eu fui, né? Levei a igreja ali para tudo, nós fizemos uma parceria com ele. E o camarada conhece, eu sei que ele conhece, o cara tem nome aí. Mas eu marquei, então eu fiquei mais ou menos cerca de 2 horas, não sei se foi 2 horas e 20, 2 horas e 40. O cara falando dele, o que ele fazia, o que ele conhecia, o que ele era. E eu ali morrendo assim, remoendo, vontade de virar um Kiko, para deixar ele falar: cara, esse cara só assim me deixar louco. Porque o cara estava dizendo que ele sabia o que ele fez aquela coisa, eu queria aprender aquilo. E eu saí de lá frustrado. Eu pedi perdão para as pessoas que eu levei, porque foi um aprendizado muito longo, que se prolongou, que se estendeu, porque ficou 2 horas e 20 a 2 horas e 40 falando sobre ele. Então a nossa tarefa, como comunicador, é deixar os outros deslumbrar. Olha o que ele conhece. Mas causar impacto nas pessoas. Também não é apenas convencer, mas transformá-lo. Lembra do livro? Ensinando para transformar vidas. Então, o cara que sabe muito, ele fica só falando dele. Eu li uma vez uma frase que também me impactou. Essa frase diz o seguinte: quanto mais falamos das nossas qualidades, menos acreditam nela. Eu acho que quando a pessoa está falando muito de si, é porque ele quer chamar a atenção, ele deve ter algum complexo. Ele não se achou ainda, ele está inseguro. O camarada que é inseguro, que sabe, ele vai simplesmente transmitir o que ele sabe.
para transformar as pessoas, para causar impacto, não convencê-las e não deixá-las deslumbrar. Olha que maravilha! Tem uns pregadores aí que eu viajo quando eu ouço eles, né? Quando eu sei que eles estão, que eu posso ir, eu vou. Dali vem coisa boa. Mas esse camarada aí já me chamaram 3 vezes e eu falei, não vou perder meu tempo. Porque já em 2 ocasiões eu fui para a mesma coisa, muito tempo mostrando que sabe, mas não causando impacto. Então, quando eu vou falar de Hernando Dias Lopes, como eu disse, Augusto Cordeiro, seu falecido que já foi para agora, Augusto Chete, dá prazer ouvir aquele nome, Luiz Saião, Carlos Oswaldo, que já foi para agora, são pessoas que sabem transmitir conhecimento, mas tem muitos que conhecem, mas não conseguem transmitir. Ele sabe para ele. Quer dizer, não é um bom professor, não é um bom comunicador. Então, essa é a lei da atividade. Vou repetir a lei da atividade. Então, vocês prestaram atenção nisso, gente? Nós estudamos aqui 3 leis, né? A gente vai repetir. Nós temos 7 leis do ensino. Mas nós vimos 3 leis. Que para fixar bem na nossa mente aí. A primeira lei do professor, que consiste em basear o ensino numa rica experiência de vida, certo? Trabalhamos aqui passo a passo, vimos que a segunda lei é a lei do ensino, consiste em dominar a matéria e conhecer muito bem as pessoas a quem nós estamos ensinando, certo? Por isso que eu falei a aula passada, o professor, além de conhecer o conteúdo, estudar durante a semana aquela lição, mas ele precisa também estudar o aluno. Chega cedo na classe, prepara a classe, observe os alunos que estão entrando, veja se o aluno às vezes está com semblantes diferentes, está precisando de alguma coisa, professor, se chega cedo dá para conversar com ele, se não, no final da aula vamos conversar, se achar necessário durante a semana, visita aquele aluno para saber o que está acontecendo. Eu assisti um vídeo uma vez aí, de um lugar que o ensino era folga. Um menino chegava sempre atrasado. E o professor pegava a palmatória e estava ali. O professor olhava, cadê o James? Não estava. Daqui a pouco chegava a palmatória dele. E um dia, esse professor, percebeu um dia que não tinha aula, que viu que aquele aluno pegava o irmãozinho dele no cadeira de roda e levava para o lugar. Acho que é por isso que ele chegou atrasado. E aquele professor veio aqui, começou a ficar com os lábios soldados, e o professor foi fazer uma visita na casa dele, foi ver lá. Os pais daquele menino também tinham deficiência, tinham dificuldade. O menino, antes de ir para a escola, tinha que pegar o irmão dele, levar, deixar no lugar onde ele ficava, e ir para a escola. Por isso que ele chegava sempre atrasado. Quando foi no outro dia de escola, o professor, quando o aluno chegou, o aluno já chegou, assim, tá bom. O professor pegou a palmatória para dar, e pegou a mão do menino, abraçou ele, se ajoelhou, chorou, pediu perdão ao menino e contou o caso como o pessoal da classe não estava acontecendo. Veja, isso que é professor. Então a gente precisa conhecer os nossos alunos para ver as suas debilidades, as suas deficiências e as suas necessidades. Não é simplesmente chegar lá e dar matéria. Aprendeu ou não aprendeu, o problema é teu. As coisas estão difíceis. Eu vejo um professor de ensino fundamental 1, a dificuldade que tem. É uma classe de 30 alunos, do jeito que está, às vezes os pais não querem colaborar com os filhos. E às vezes cai a responsabilidade tudo do professor. É difícil ter professor que não está nem aí. E eu vejo as tarefas e falo, meu Deus, como é que pode estar errado? Um bom professor precisa
além de dominar a matéria, né, baseado em uma rica experiência de vida, conhecer muito bem o assunto e conhecer também quem ele ensina. E lembra? Criar condições para que ele aprenda sozinho. Nós vimos as metas, ensinar o aluno a pensar, certo? O que mais? Ensinar o aluno a aprender e ensinar o aluno a trabalhar, a colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Essas são as metas do professor no que diz respeito à lei do ensino. E a terceira lei, a gente fala a lei da atividade. Resumindo isso, gente, o que eu quero dizer, depois nós vamos mostrar aqui na apostila, quais são essas atividades que o professor precisa desenvolver com os alunos em sala de aula. Então, o aluno precisa participar, ele precisa estar envolvido. Então, o professor tem que pegar a matéria, a disciplina que ele vai ensinar e elaborar atividades de aprendizagem que dizem respeito a esse assunto, a esse conteúdo, para que o aluno participe, para que ele não fique apenas lá como você que está ali só ouvindo, né? Lembra daquele quadro que tinha um programa humorístico, Múmia Paralítico, que ficava lá ao som de uma paralítica? Para ele participar, para ele se envolver, certo? E por isso, nós temos uma atividade para vocês aí. Eu gostaria que essas 3 leis que nós aprendemos aqui, o que chamou a atenção para vocês? Se vocês conseguissem resumir as 3 leis numa frase para explicar isso, né? Aqui que é para vocês não copiarem, vocês têm as apostilas aí. Nós temos 7 leis de ensino, até agora nós aprendemos 3. A lei do professor, a lei do ensino propriamente dita, com as suas 3 metas, e a lei da atividade. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho aí, uns 5 minutinhos que nós temos, né? De tentar elaborar uma frase. Pode olhar aí, para vocês, mas tentar elaborar essa frase que englobe essas 3 leis. Depois nós temos mais 4. Vamos lá, quem quer ser o primeiro? Vamos fazer assim já com o supetão também, isso leva tempo, né? Tem que pensar, tem que raciocinar, lembrando, né? Vamos lá, alguém leia aí. Qual é a lei do professor? A primeira lei consiste em ensinar uma rica experiência de vida. Olha lá, então pense nisso, uma rica experiência de vida. Segunda lei, a lei do ensino. Dominar a matéria e conhecer muito bem as pessoas a quem ensina. Numa rica experiência de vida, eu tenho que fazer com que essa rica experiência seja dominada pelo conteúdo, pelo conhecimento do conteúdo, né? E as pessoas para quem ensino. Terceira lei da atividade. Consiste em envolver os alunos numa experiência educativa. Envolver, então, pensar aí, dominar o meu assunto, certo? Conhecer as pessoas, fazer com que elas se envolvam no processo através de atividades. Pense nessas 3 fases e tente aí colocar, como se você fosse colocar aqui, sintetizando essas 3 leis numa lei só. Escreva aí. Vamos ouvir vocês. Nós estamos sentindo falta das frases georgianas, né? Vai nunca mais ver você vai colocar as frases no quadro, né? Deixa esse tempo para vocês pensarem e raciocinarem. Jorge, pode tipo deixar essa fita com você, que você entregar para ele? Sim? Pode ele queria ter sido repassado, mas eu pedi o quarto pergunta para a aula, eu não conheci. Ele já pediu, né? Fala aqui, né? Essa foto aqui. Vamos lá, gente. Tenta então. Posso falar? Vamos lá, vamos ouvir aqui a professora Neumann. Aprendendo a ensinar, formaremos eternos aprendizes. Aprendendo a ensinar,
formaremos eternos aprendizes, né? É uma boa frase. Faltou alguma coisa aí? Ó, ela diz, ó, o que eu preciso fazer, o objetivo. O que vocês acham? Faltou alguma coisa? Eu quero ouvir vocês. Se eu falar, depois os outros eu vou corrigir a minha. Entendeu? Aprendendo a ensinar, é isso que você falou? Formaremos eternos aprendizes. Formaremos eternos aprendizes. Então, você me formado aí. Quem mais? Tempo. Valéria, pensou alguma coisa? Pensamento só falando. Chama o James. O Jonas. O Jorge. Filósofo Jorge. Pedagogo. Aprendendo a ensinar, formaremos eternos aprendizes. Essa lei da professora deu. Qual a lei da atividade aí? Atividade consiste em envolver os alunos numa experiência educativa. Foi o que eu pensei, mas então vou deixando vocês. A Jamie já anotou aí. Porque ela pegou um pouco da lei do professor e um pouco da lei do ensino, né? E esquecemos que existe um processo. Envolver as pessoas. Pequena frase da Neuma, quem sabe agora? É aprendendo a ensinar, é isso? Formaremos. Vamos lá. Fala a sua frase aí. Fala. Aprendendo a ensinar, formaremos eternos aprendizes. Veja que coisa interessante. Ela falou aprendendo a ensinar. Então, mesmo o professor está no processo de aprendizagem. Olha, a lei do professor. Formaremos eternos aprendizes. A lei do ensino. Isso aí que ela falou, formaremos. Porque é formação. Aí, como o James falou, faltou talvez a lei da atividade, né? Então nós poderíamos melhorar essa frase, talvez assim: aprendendo a ensinar numa atividade processual de experiência de vida, formaremos eternos aprendizes. A gente encaixou as três leis aí, numa frase, né? Ou envolvendo os nossos aprendizes numa experiência de vida, formaremos eternos aprendizes. Vamos lá, James, vamos ver o James, fala, James. Eu dei uma resumida mesmo. Construindo uma vida através da experiência de outra vida. Boa, construindo uma vida através da experiência de outra vida. Pegou um pouco dos três, né? Você viu? Se eu simplesmente terminasse essa aula aqui, olha, tem as três leis. Eu coloquei vocês para pensarem, para refletir. Mesmo quem não fez, gente, pense em casa. Ah, mas se estiver errado, eu só sei se estou errado se eu falar. Alguém já disse que a pergunta idiota é aquela que nunca foi feita. Eu preciso me expressar. Aí a gente vai aqui corrigir, ajudar. Mas eu preciso começar a colocar no papel. Se ficar na mente, vazia. Às vezes eu estou no carro, vendo um negócio aqui na mente, meu Deus, eu tenho que escrever. Eu estava com a minha esposa, falei, esposa, tem um negócio aqui, não dá para escrever. Pega o celular e grava que eu vou mandar o áudio. Aí eu dirigindo, mandei o áudio, guardei lá. Era um segundo que eu estava preparando sobre a síndrome de Josué, que eu preguei aqui naquela segunda-feira, que teve os pastores. Não dava para escrever, porque na hora eu não esqueci, grava aí. Então, façam em casa isso. Pegue essa tarefa para vocês, né? Já fez o James e a Nilma, se quiserem melhorar, traga para a próxima aula. Ou leia a apostila que tem 5 e tenta resumir, fazer
o resumão desses 7 meses. Tá? Vamos para o nosso intervalo?